Mas agora a gente tem calma para poder falar um pouquinho mais do assunto, que assim, ó, ontem inclusive eu tava vendo o Chiringuito à noite e algumas informações foram trazidas lá, claro, através das fontes deles. Li o Marca agora, tem muita coisa também trazida pelo Marca, tem muita coisa saindo aqui no Brasil, tem muita coisa que a Monique trouxe nessa apuração com você e com a Aline, enfim, nós temos muita coisa sendo trazida. E agora, ô Tati, de tudo eu espremi aqui, e enquanto não tiver um pronunciamento ou do Ancelotti ou do Edinaldo, a gente vai continuar trabalhando com diversas fontes e vamos tentar juntar as peças do quebra-cabeça. De tudo, eu pessoalmente, estou chegando à seguinte conclusão, Tati. Ainda pode acontecer o acerto do Carlo Ancelotti com a CBF, porque, assim, os dois querem, pelo que eu entendi. Tanto o Ancelotti quer, como a CBF também quer. O Edinaldo já demonstrou que quer muito. O que pegou, pelo que eu entendi, quero que você me confirme ou não, o que pegou é que ele tem um contrato em vigor e está disputando um título ainda, Tati. É mais ou menos por aí? É, a chave de tudo isso são os tempos, André. Pelo que a gente está conseguindo entender, depois de falar com muita gente de um lado, de outro, apurar uma coisa aqui, uma no Brasil, o Ancelotti, de Real Madrid, entender essa história. Os tempos fizeram com que a gente fosse de um Ancelotti sim para um Ancelotti não em questão de uma hora na terça-feira à noite. Foi uma hora, a gente tinha uma visão das coisas e em uma hora essa visão foi para o outro lado. E agora parece que está indo para o meio do caminho. A gente está aproximando de novo para tentar entender o que está acontecendo neste momento. Neste momento que a gente pode trazer, André, do lado de cá, é de que Florentino e Ancelotti conversaram e meio que entenderam que do lado do Real Madrid e do lado do Ancelotti, a prioridade número 1 é a briga pelo título de La Liga que ainda existe para o Real Madrid. Essa é a prioridade para o Ancelotti e para o Real Madrid. Depois da finalização da La Liga, ou seja, quando o Real Madrid não tiver mais possibilidade de título, ou quando ela se encerrar com o título, ou o que vai acontecer nessa reta final de La Liga, é que se vai decidir o futuro do Real Madrid e do Ancelotti, que muito provavelmente vai ser uma divisão de caminhos, que cada um vai para o seu lado. Dentro dessa divisão de caminhos, o caminho do Ancelotti ainda pode ser a seleção brasileira, porque ele não descarta. O Ancelotti foi do sim para o não por uma questão de tempos, porque ele decidiu não assinar um contrato enquanto tem um contrato em vigor com o clube com o qual ele está trabalhando e brigando por um título nesse momento. Então, pelo que a gente conseguiu entender até agora, esse foi o imbróglio. A CBF queria que o Ancelotti assinasse o contrato, o Ancelotti disse que enquanto ele estiver na briga por um título de La Liga, tendo um contrato em vigor com o Real Madrid, ele não vai assinar. Então, agora, o não já é se vocês esperarem, vamos ver, e agora a gente tem que ver se a CBF vai esperar ou não. Assim, em termos gerais, evidentemente que vai ter uma alteraçãozinha aqui, uma alteraçãozinha ali e tal, né? Mas, resumidamente, a CBF precisa anunciar um treinador. O Edinaldo entende que ele precisa anunciar o mais rápido possível o nome desse técnico. A seleção brasileira joga em junho, a seleção brasileira ainda não está classificada para a Copa do Mundo. Fosse em outro momento, daria para esperar, tentaria ali uma alternativa, mas o momento da seleção brasileira não permite isso. O momento do Edinaldo não permite isso. A pressão em cima dele, em cima da CBF, em cima da seleção, ela é muito grande. Então, para essa suposta reunião que aconteceu em Londres, a reunião parece que já ficou clara que aconteceu mesmo. Mas enfim, vou trabalhar aqui com, né? Esse último encontro que teve aí no final de semana era para colocar assinatura. E o Ancelotti falou, eu não posso assinar. Eu quero ir, vou encerrar o meu contrato, vamos encerrar o meu contrato com o Real Madrid depois da definição do título.
Mas eu não posso, nesse momento, assinar um contrato. E a CBF falou, bom, se você não pode, então já era. Então já era. Só que esse já era, foi tipo, cada um saiu andando para um lado, mas assim, ó, não, peraí, cara, ainda não. Veja bem, você acha que vai ser que dia? Tal. Por isso que você disse do tempo, né? Será que tem que esperar até a última rodada? Se o título for definido antes, mas provavelmente não vai ser, não sei. Quer dizer, pode ser, né? Tem o Barcelona e Real Pode ser Madrid. definido no clássico, André. Pode ser definido em 10 dias. Então, menos. De repente, esse é o tempo aí para essa espera um pouquinho maior. Então vamos esperar mais 10 dias, porque pode ser que seja definido. Agora, eu realmente, eu sei que tem muita gente que discorda e que acha que o Ancelotti está cagando para a seleção brasileira, perdão por usar o termo. E eu, desde o início, acho que não, cara. Eu posso estar completamente enganado. Eu posso estar, mas desde o início, para mim, eu sempre vi os olhos do Ancelotti brilharem quando ele fala de seleção brasileira, mas a seleção brasileira, para azar da seleção, eu acho, porque acho que seria muito bom ter o Ancelotti, a gente desejou um técnico que está empregado, que cumpre contratos e que está no Real Madrid. Então, assim, não foi pegar um cara que estava treinando o Everton, o Lille, e que falaria, o quê? Seleção brasileira? Tô indo, tchau. Ah, tem contrato não, vê a multa aí, tô indo embora. Não, é um cara que respeita contratos, que tá no Real Madrid e que sempre falou que só vai embora se o Florentino quiser. Então, assim, eu vejo no Ancelotti, Tati, a intenção de dirigir a seleção brasileira. Assim, o que a gente sabe, né, é de que atrai muito ele a questão da seleção brasileira. O Ancelotti já falou que o último clube de futebol que ele vai treinar vai ser o Real Madrid. O último clube de futebol que ele vai treinar é o Real Madrid. E aí, quando vem as questões da Arábia Saudita, tá que não tem proposta desse lado. Tudo que saiu de Arábia Saudita não tem proposta. A Arábia Saudita sonda, mas não tem proposta pelo Ancelotti. Meio que fica fora dessa conta, tá? Quando ele diz clube, ele tá falando aos clubes que competem dentro do futebol europeu, por Champions e tal. Então ele fala que clube, para ele, é o Real Madrid. E quando aparece a seleção brasileira, ainda lá em 2023, no cenário da vida do Ancelotti, cara, para ele é assim, pô, ir do maior clube do mundo para a maior seleção do mundo, né, André? Assim, para pensar em finalizar uma carreira de um cara que já ganhou tudo, o que falta para o Ancelotti? Uma seleção, uma Copa do Mundo. Então é óbvio que ele sempre falou a mesma coisa, que para ele é uma honra absurda o nome dele estar vinculado ao da seleção brasileira. Daí todas essas conversas e tudo que acontece é muito o cenário que tu estava falando. Assim, ele tem um contrato com o Real Madrid e ele sempre priorizou e respeitou muito o Real Madrid. E o fato dele não assinar agora vai muito nessa linha. O Ancelotti é um cara que respeita muito o Real Madrid. Ele está no Real Madrid, é o maior vencedor da história do Real Madrid. O momento que ele sair do Real Madrid, ele quer sair bem do Real Madrid. Sim. Então, isso tudo está na conta. Agora, se a CBF vai conseguir que os tempos do Ancelotti sejam compatíveis aos tempos dela, aí é que está a grande chave disso tudo, André. Porque talvez para a CBF não seja bom esperar os tempos do Ancelotti. Ou talvez sim. Então agora a decisão ela entra muito dentro disso. Mas assim, o que eu escuto do lado de cá é que por parte do Ancelotti não está descartado. Ele só pediu tempo. Agora, a CBF vai ter esse tempo? Essa é a grande dúvida. Eu acho que assim, agora o Edinaldo ele tem uma bomba na mão. Assim, eu acho que é bem razoável a gente imaginar que, terminando La Liga, o Ancelotti tá fora do Real Madrid, né, Tati? Isso sim. Né? Isso parece ser muito, assim, pelas informações que chegam de lado de Real e do próprio Ancelotti, isso parece estar muito acordado, assim. Inclusive, já se fala em quem vai ser o técnico interino no Mundial de Clubes. Por aí eu acho que vão as coisas. Esse cenário ele poderia mudar em caso do Real Madrid ganhar La Liga. Mas eu acredito que também não, porque seria uma forma de fechar também o ciclo do Ancelotti. Então, o Mundial de Clubes meio que está fora dessa conta, André. Por hoje, tá? O que a gente tem de informação hoje, porque essa história muda muito a cada hora que passa, é de que o Mundial de Clubes não está nessa conta. Então, assim, agora é uma questão do Edinaldo comprar a briga ou não. Porque parece que financeiramente tudo já foi acertado. Aliás, já estava acertado desde 2023. Para assumir, já em seguida de uma data FIFA lá,
ok também. E para ser o técnico na Copa do Mundo, tudo certo, tudo bacana. Dele vir morar no Rio de Janeiro, que era uma questão também que foi conversada lá atrás. E que em outros momentos da seleção brasileira podia até... O técnico da Argentina mora na Europa, né? Mas ele foi campeão recentemente, a relação é outra. O Brasil hoje não vai aceitar um técnico que more fora, que não... Talvez num outro momento aceitasse, se o Brasil tivesse bem, se a seleção tivesse voando, talvez aceitasse. Mas nesse momento, o Edinaldo ele não compraria essa briga. Então, parece que tudo foi definido, a não ser as datas, e agora é uma questão do Edinaldo ou comprar essa briga e esperar terminar o campeonato espanhol, ou ele ir por outro caminho. Agora, Tati, só pra gente encerrar sobre o Ancelotti, eu vejo muita gente falar, inclusive aqui no chat, que o Brasil tá sendo humilhado pelo Ancelotti e tal. Eu posso estar errado e posso quebrar a cara, não tem problema. Depois, se eu quebrar a cara, eu vou falar, eu quebrei a cara. Mas eu não tô vendo essa humilhação por parte do Ancelotti. O Ancelotti humilhando a seleção brasileira. Eu não estou vendo isso. O que eu estou vendo é uma negociação sendo conduzida pela CBF, que ela é uma negociação quase que amadora. Quem são esses caras que estão negociando com o Ancelotti, cara? Quem são esses caras? Porque, assim, vazaram tudo, sabe? E é óbvio que numa negociação desse tamanho, você não pode vazar as coisas. O Real Madrid tá disputando um título, cara. Começa a sair na informação. Não, tá tudo certo, tá chegando, tá tudo certo, tá tudo bacana. Com o Real Madrid jogando um título, evidente que o Real Madrid vai falar, vocês estão loucos, cara. Eu te liberei pra conversar e tal, mas era pra conversar e definir um negócio pra depois do campeonato. Agora não dá pros caras estarem lá na CBF anunciando que você já fechou, sendo que você tem contrato e nós estamos disputando um título. Então, assim, o que eu tô vendo é, do lado da CBF, um amadorismo pra cuidar dessa história. Eu não tô vendo o Ancelotti humilhar a seleção brasileira. Tem se batido muito nessa tecla aqui também, tá, André? De que se as coisas tivessem sido levadas de uma forma das portas para dentro, sem que tudo tivesse externalizado e tudo tivesse sido filtrado, tudo tivesse vazado, talvez a situação seria outra, né? Porque o Real Madrid, pelas informações que a gente tem, autorizou o Ancelotti a conversar com a CBF. Então, o Ancelotti está fazendo tudo dentro do acordo de que ele sabe que ele não vai seguir no Real Madrid. O Real Madrid está deixando ele conversar. O ponto é que tudo que ele está conversando está virando página o tempo inteiro, notícia e informação. E isso tem incomodado também o Real Madrid, porque fato é que o clube está brigando por um título e que o Ancelotti é treinador do Real Madrid e que ele está treinando o time agora mesmo lá em Valdebebas. Então, isso tem incomodado muito. Se as coisas tivessem acontecido todas de portas para dentro, né? Estamos negociando, ponto. Seria Tati, outra coisa. Outra coisa. Isso era para ser da seguinte forma. Real Madrid anunciou que o Ancelotti está demitido, que chegaram num acordo, eu acho que nem vai ser esse o termo, demissão. Vai agradecer os trabalhos, fim de ciclo, etapa encerrada, quer fazer uma homenagem tipo Toni Kroos no Bernabéu no último jogo de La Liga. Tudo isso está sendo planejado, digamos assim, André. É isso. Terminou esse anúncio. Domingão, despedida, segunda-feira. Senhoras e senhores, o novo técnico da seleção brasileira é Carlo Ancelotti. Já estava tudo conversado, já estava tudo negociado, foi tudo conversado durante bastante tempo e tal. Faltava ele encerrar o ciclo com o Real Madrid. E a gente falar, caraca! Sabe, sem nada ter vazado, sem nada ter... Tinha que ser desse jeito, cara. Agora eu não sei quem que o Edinaldo colocou pra negociar com o... Essa, inclusive... Ele falou que era o Rodrigo Caetano que estava cuidando da conversa com o novo treinador. E aí apareceram dois empresários, sei lá de onde, cara. Vaza tudo. Pô, você pra fazer um negócio com profissionalismo, pra fazer coisa com gente grande, pô, tem que ser com sigilo. E assim,
posso quebrar minha cara, pode acontecer, mas eu acho que o Ancelotti desde o início falou, gente, é o seguinte, eu quero, vamos conversar sobre salário, vamos conversar sobre tudo, todos os detalhes, mas enquanto eu for técnico do Real Madrid, eu não vou sair. Entenderam? E do lado de cá devem ter falado, entendemos. E por que que vaza, cara? Que já tá tudo certo, que tá assinando, porque... Eu acho que esse vazamento lascou tudo. Agora. Na outra vez também, André. Todos os vazamentos não beneficiaram as negociações. Pois é. E, assim, enfim. Eu acho que dá, cara, pra se fazer negociação profissional sem vazamento de informação, com controle de vazamento. Acho que dá sim. Ô, Tati, e pra encerrar, só tirar uma dúvida. O filho dele tá indo, o David, né? É David que fala em italiano, enfim, não sei como Davide. Davide. O David, sei lá. Mas ele vai pra carreira solo agora, né? Isso, a gente já tinha trazido a informação na nossa matéria gigante, que a gente apurou todos os pontos, de que o David Ancelotti não faria parte da comissão do Ancelotti caso ele assumisse e acertasse com a seleção brasileira, porque a ideia do David é seguir carreira solo. Inclusive, tem times de Premier League, La Liga e Campeonato Italiano, Itália e Inglaterra, que estão de olho no filho do Ancelotti para seguir carreira solo. A ideia mesmo é que depois da passagem pelo Real Madrid, os dois se separem aí e o David siga a vida dele e o Ancelotti caminhe para o final da carreira dele.